Bem, hoje é quarta-feira, dia 1º de junho de 2022. E a gente vai falar aqui das notícias mais importantes que aconteceram nesta terça-feira, nessa quarta já também, para você ficar muito bem informado. Tudo que você precisa saber sobre o Fluminense, você vai encontrar aqui nesse vídeo de pré-jogo. De pré-jogo não, né? A gente vai demorar até um tempinho para ter... Ó, você vê, né? O nome disso, o torcedor do Fluminense, é abstinência. O nome disso. Primeira vez em muito tempo que a gente não joga durante o meio de semana e tem notícias sobre Marcos Felipe, Rigoni e Michel Araújo neste vídeo aqui. Beleza? Então roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e hoje, nesta quarta-feira, por sinal, é um dia bem importante. Por quê? Porque é o dia em que faremos a tão enchida ao saco, né? A tão pedida, tão solicitada entrevista com o presidente Mário Bittencourt. Hoje, nessa quarta-feira, a partir das 19 horas, ele estará aqui no Raiz Tricolor para uma entrevista com a participação de vocês, inclusive. Agradeço a galera que foi lá responder. Mais de 700 respostas, eu só divulguei uma vez, só naquele vídeo da entrevista lá, em que eu avisava, né, que aconteceria a entrevista. Muita gente mandou vídeo, tem muita pergunta boa. Obviamente eu não vou conseguir usar todas, mas foram, se eu não tô enganado, 55 perguntas enviadas através de vídeo. Vou tentar usar a maioria, algumas não estavam no meu roteiro, então eu vou utilizar o vídeo. Algumas já estavam, então de repente eu faço ali uma referência para um ponto ou outro. Mas, enfim, agradeço a participação de todo mundo. E aguardo a audiência de vocês hoje a partir das 7 horas aqui no Raiz Tricolor, beleza? Então divulguem aí, é ao vivo e exclusivo aqui no Raiz Tricolor, apenas aqui no YouTube. Beleza? Então é isso, vamos embora pra gente falar das notícias desta quarta-feira. E a gente abre já falando, na verdade, de uma notícia que é o famoso não aconteceu, é a não notícia, né, entre aspas. Isso porque o prazo do Al-Ahly Clube... falar Al-Ahly logo depois clube é difícil. Clube dos Emirados Árabes para a compra de Michel Araújo acabou. E o Al-Ahly não respondeu, ou seja, não houve uma ação. Não aconteceu nada. E como não aconteceu nada, Michel Araújo está de volta ao Fluminense nesta quarta-feira. Bem, não é exatamente nessa quarta-feira, né? Nessa quarta-feira acaba o contrato de empréstimo dele lá com o Al-Ahly, né? Acabou na terça-feira, 5 horas da tarde aqui do Brasil. O GE até esclareceu isso, né? Eles precisavam avisar até o fuso horário de Dubai, né? Que eram 7 horas a mais, então por isso meia-noite de lá, 5 horas aqui do Brasil. E Michel Araújo está de volta ao Fluminense. Obviamente ainda precisa da documentação, voltar, ele ser registrado no BID. E, claro, Michel Araújo, que não teve férias no final do ano, terá férias agora, já que só poderá jogar no Fluminense a partir do dia 18 de julho. Por quê? Porque tem janela de transferências, né? Michel Araújo voltando agora no início de junho, mas a janela de transferências para registro ali de contratos no Brasil só pode ser executada no dia 18 de julho. Ou seja, o jogador, apesar de voltar agora, como eu falei, não teve férias, né? O Emiradão lá virava o ano. Ele vai ter férias agora, volta para depois já estar treinando. Ele pode treinar normalmente com o Fluminense, né? Ele é jogador do Fluminense, ele só não está liberado para jogar partidas oficiais pelo Fluminense. Vai continuar treinando e depois será utilizado o Fernando Diniz. A não ser que chegue uma proposta por ele, né? O GE, inclusive, trabalha com essa possibilidade. Chega a falar sobre essa possibilidade quando cita aqui. Cadê o textinho? Aqui, ó. Quando abre a janela de transferência do Brasil. Caso não chegue alguma proposta de algum outro clube pelo uruguaio, o técnico Fernando Diniz conta com um meio atacante. Ou seja, se por um lado a gente tem um retorno do jogador que vai ser útil para a utilização, né, como substituição a Luiz Henrique, né, um jogador que, por mais que não seja exatamente a mesma função, o Luiz Henrique joga bem mais aberto, o Michel Araújo também rende por dentro, enfim, sabe que não é, mas querendo ou não, é um jogador ofensivo, canhoto, que sabe jogar pelo lado direito, né? É semelhante, né, não é exatamente igual, mas é semelhante. Por outro lado, é mais uma venda que o Fluminense não faz. Por mais que essa de Michel Araújo, eu acho que estava sendo um pouco supervalorizada,
porque eram 3 milhões e meio de dólares, mas a gente ficava com metade, então eram 1.750.000 dólares em torno disso. Por exemplo, tá? Tinha muita gente achando ruim, achando ótima a venda de Michel Araújo e achando ruim a venda de Gabriel Teixeira no início do ano, que era por 2 milhões de dólares pro mesmo clube. Vale lembrar, eu vou repetir aqui, olha como é que às vezes o fígado fala mais alto do que o cérebro, né? Tinha muita gente achando que Michel Araújo valia menos do que Gabriel Teixeira. Óbvio que a idade interfere. Mas acho que pro Fluminense ninguém duvida de que a venda de Gabriel Teixeira pelo futebol apresentado era muito mais interessante do que a de Michel Araújo, dado esses valores. Bem, vale um destaque sobre a volta de Michel Araújo. Ele só joga o segundo turno do Brasileirão e talvez, né, a Copa do Brasil, dependendo do nosso desempenho nesse campeonato na Copa do Brasil. Que é claro, vai ter sorteio no dia 7, a Copa do Brasil, né, na terça-feira que vem, e a gente vai ter um vídeo aqui analisando qual o melhor e o pior adversário, já que agora o Red Bull Bragantino está eliminado da Copa do Brasil e o Goiás passou. Vamos para as outras notícias. Na verdade, as outras notícias começam, né? As outras notícias começa, porque é uma notícia no plural, mas que começa no singular. Por quê? Porque, do nada, um perfil chamado Christian Baeta, confesso, não conheço, e eu gosto de destacar isso daqui. Quando eu não conheço, o jornalista, ele diz aqui no Twitter, inclusive me segue, que é jornalista, enfim. Eu confesso, eu não o conheço. Então, o meu primeiro, a primeira lógica que eu tenho, se eu não conheço, é buscar pessoas que eu conheço que seguem. Não tem muita gente que eu conheço e que, enfim, eu confio como setorista do Fluminense, etc., que siga o Christian Baeta. Alguns seguem, mas normalmente são pessoas que seguem muita gente. Confesso que não conheço, e ele tinha dado essa notícia primeiramente de que o goleiro Marcos Felipe, do Fluminense, está negociando com o São Paulo. Seria para compor o elenco do time paulista após a saída do Thiago Volpi para o Toluca. Como eu falei, repetindo, eu não o conheço, então não sei se é uma fonte confiável ou não. Qual que é a minha postura diante disso? Eu espero e tento apurar. Bem, um dos jornalistas que faz parte do ciclo que eu confio, que se chama Vitor Lessa, apurou e, bem, disse que... deixa eu até abrir aqui exatamente o que tá no tweet do Vitor Lessa. Na verdade, eu dei pausa aqui porque foi no YouTube dele, né? Não foi. Sigam aí o canal do Lessa, tá? O Evandro Ferreira, que é empresário do Marcos Felipe, negou qualquer negociação definitiva, empréstimo, troca, qualquer coisa envolvendo o jogador Marcos Felipe. Então, não tinha nada, enfim, tocado no assunto com o atleta. Essa informação também depois foi confirmada também no Netflu, também falou disso, não sei de onde... Aí o empresário tem a aspa aqui do empresário, né? Sinceramente, não sei de onde saiu disso. Já respondi 3 ou 4 repórteres afirmando que não chegou absolutamente nada pra gente. Ele segue trabalhando de forma normal. Bem, todo mundo que foi confirmar diz que não teve nada. Logo depois, o jornalista Marcelo Neves, no jornal O Globo, publicou uma matéria colocando um ponto ali importante, que era algumas pessoas já colocavam como possibilidade, eu confesso que essa eu não descobri de onde veio, como possibilidade uma troca entre o Rigoni do São Paulo e o Marcos Felipe. Assim, essa eu não sei de onde saiu. Assim, essa informação errada eu não sei de onde saiu, tá? Enfim. O Marcelo Neves, ele fez uma matéria, o título é o seguinte: Fluminense e São Paulo negociam troca de Marcos Felipe e Borrigoni? É uma pergunta. Checamos. E ele coloca ali só os 2 pontos do tipo... o que tá na matéria do Marcelo Neves? A descrição do Marcos Felipe, de que ele tem contrato até 2023, enfim, de que a garantia também do Marcos Felipe, né? De que não teve nenhuma proposta do São Paulo, enfim, de que apesar dele estar sendo reserva de Fábio atualmente, não há uma insatisfação por parte dele. É óbvio, há insatisfação dele ser reserva, mas não uma insatisfação dele no Fluminense, né? É óbvio, ninguém tá feliz sendo reserva. Nossa, como eu gosto de ser reserva. Mas não há uma insatisfação com o Fluminense, é óbvio, ele entende, reserva de Fábio. E ainda há na matéria um destaque de que ele e a sua esposa Marcos Roberta, gostam do Rio de Janeiro e não desejam sair da cidade. E que no caso de Rigoni, não houve nenhum contato do Fluminense, ele não tá tendo muito espaço com o Rogério Ceni
Mas foi a maior compra da história ou uma das maiores compras da história do São Paulo, e o São Paulo não liberaria tão facilmente assim. Então, na verdade mesmo, a matéria do jornal O Globo, o Marcelo Neves só esclarece de que, olha só, não tem nada desse lado e não tem nada desse lado. Quanto mais uma troca. É basicamente isso. Então, neste caso, mais uma vez é só um burburinho de internet, de uma levantada de notícia, de uma situação que se torna um negócio gigantesco e tal, e todo mundo ganha tudo, depois desmentindo o fato, como eu tô fazendo aqui agora, por sinal. É isso, Marcos Roberto não vai sair do Fluminense tão fácil assim. O Fluminense lutou pra poder ter 2 goleiros num nível alto e vai mantendo esses 2 goleiros neste momento. É isso! Hoje, 7 horas, te espero aqui, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu.